Tentei, mas não vai. Brohim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da Comissão de Educação Judaica da CIBRA. Baruch Rabá, professor Jacques, bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao teu povo Israel. Pessoal, o título do encontro de hoje é A Crise das Identidades Humanas e a Desglobalização. O professor Jacques Weinberg falará sobre os embates étnicos, linguísticos, religiosos e nacionais. Fraturam o mundo de tal forma que o sonho iluminista de uma civilização unida, baseada na racionalidade em valores comuns, deu lugar a sociedades divididas. Países multinacionais e monoculturais enfrentam desafios. Em muitos casos, suas identidades estão sendo contestadas por grupos racistas, xenófobos e tradicionalistas, que se expressam com vigor em favor de uma singularidade exclusiva. Nós, judeus, temos há muito tempo esta tensão entre maiorias e minorias, agora exposta à vista de todos em várias partes do mundo. O professor Jacques Weinberg é doutor, professor, docente titular dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Comunicação e Artes, FAMECOS, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pesquisador do CNPq, autor de 14 livros e de quase uma centena de estudos publicados no Brasil e no exterior. O professor Jacques Weinberg possui graduação em História pela PUC do Rio Grande do Sul, em 1979, BA em Jornalismo pela Universidade da Flórida, em Gainesville, mestrado em Jornalismo pela Universidade de South Carolina, 1990, e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, 1996. O doutorado foi realizado na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Tel Aviv. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, nós não estamos te ouvindo, Carlos. Opa. Tem que falar um pouquinho mais alto e mais próximo do microfone, eu acho. Que bom. Jacques Weinberg tem experiência na área de comunicação, com ênfase em teoria e ética do jornalismo, atuando principalmente nos seguintes temas: jornalismo, turismo, tecnologia, reportagem, história e teoria da comunicação, relações públicas internacionais, relações internacionais e persuasão. Então, com a palavra, professor Jacques Weinberg. Bem, em primeiro lugar, quero saudar a todos. A presença de vocês é muito reconfortante. Me sinto em casa aqui, na companhia de velhos amigos, e agradeço muito o convite que me fizeram para explorar essa temática, que tem me envolvido já há algum tempo. Eu tenho trabalhado bastante. Esse período da pandemia foi muito fértil para mim. Esse ano que passou, eu consegui escrever 4 livros, 3 já foram publicados, e também trabalhei essa temática, tenho pesquisado bastante essa temática, que diz respeito às relações interculturais, que é um tema, eu diria que é o tema mais saliente hoje em dia no mundo, entre que maiorias e minorias vivem situações tensas, e em alguns pontos do universo dramáticas. Eu vou apresentar para vocês, então, um guia
da minha exposição. Eu vou apresentar aqui uma lâmina. As minhas falas são como uma guerra, eu sei como elas começam, mas não sei como elas acabam. Então, eu vou iniciar a minha apresentação dizendo que o tema da globalização não é um tema recente. Todas as profecias bíblicas, em boa medida, quando apresentavam suas utopias, elas tinham em mente, na verdade, uma fantasia, né, que os seres humanos iriam, por algum milagre, conviver como irmãos. As ideologias, em geral, secularizaram esta pregação bíblica e transformaram elas em metas que eles consideravam passíveis de serem realizadas. Isso foi evocado pelo comunismo e, mais recentemente, também pela que eu chamo de internacional liberal. O mundo liberal é um mundo vitorioso no embate da Guerra Fria, é uma concepção de vida e de valores que se consolidaram a partir da Renascença. A doutrina liberal deu origem também ao que a gente chama de igrejas reformadas, da qual o movimento reformista no âmbito judeu é um dos rebentos. E esse mundo liberal ele foi desafiado ao longo do tempo por experiências autoritárias, como todos nós sabemos. Após a Segunda Guerra Mundial, renasceu a esperança de que haveria uma alternativa à debacle da Segunda Guerra Mundial. E não por acaso surgiu uma organização chamada Nações Unidas. E é interessante o nome porque não é Estados Unidos, é Nações Unidas. Um país, usualmente, 90% dos povos dos estados modernos, eles são heterogêneos. Não existe uma homogeneidade cultural, étnica, na maioria dos países do mundo, com exceção de alguns poucos, sendo o Japão um dos exemplos, um país que é bastante, digamos, arredio a chegada de imigrantes e até mesmo de turistas. Conseguir um turista para o Japão é um parto doloroso. Existem alguns outros casos, geralmente implicam em algum grau de isolamento, algum grau de desejo de não interagir muito com turistas e nem com imigrantes. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, surgiu essa perspectiva dos direitos humanos, que é uma evolução da prédica formulada na Revolução Francesa. Todas essas revoluções acabaram em desastre. Não há praticamente nenhuma experiência revolucionária que tenha acabado bem, com exceção, talvez, da Revolução Americana. Todas elas acabaram e geraram em seu ventre regimes autoritários. Isso aconteceu com a Revolução Francesa, que logo descambou para o regime do terror, aconteceu com a Revolução Comunista, com a Revolução Maoísta. Todas as revoluções acabaram gerando um resultado desastroso para a humanidade. Isso faz lembrar aquele velho debate entre revolução e reforma. Os reformistas, que eram sempre tripudiados pelos trotskistas e marxistas da velha guarda, e que acreditavam que, através de um vapt-vupt, de algum grau de violência, os intelectuais geralmente têm fascínio com violência, né? Tem toda uma teoria sobre isso. Eles acreditam que, através de algum grau máximo de violência e da destruição do que existe, poderá emergir um homem novo. Sempre que aparece na retórica política esse slogan de homem novo, a gente pode se antever já ali um caminho para o desastre. O século XX começou com a utopia e acabou em orgia, como todos nós sabemos, né? Porque a utopia é uma fantasia que domina as pessoas. As pessoas são capazes de matar e morrer
por um mundo que não existe, por um mundo que eles imaginam. O que está ocorrendo hoje em dia, e aí eu entro propriamente no tema, é que essa fantasia de um futuro a ser realizado por algum ato mágico, político ou de violência está sendo cultivada por um sonho do passado. A ideia da retropia. Né? Até o Zygmunt Bauman escreveu um livro chamado Retrotopia. Tem duas formas de formular essa frase, retropia ou retrotopia, que é esse desejo de retornar a um tempo passado imaginado como melhor. Né? Então surge aí a fantasia do Estado Islâmico, por exemplo, né? Que é recuperar o califado que existiu no século VII. Há uma certa fantasia, uma certa criatividade, uma certa imaginação de que Maomé e os seus principais seguidores, os apóstolos do Maomé, os primeiros sheiks do mundo islâmico, eles imaginam que aquilo tenha sido uma sociedade regrada pela lei divina, a Sharia, e hoje tem todo um movimento político que usa a violência para voltar para o passado. Então, são utopias restaurativas, regressivas. Esse movimento de abandono do mundo liberal, que é um mundo baseado em algum grau de racionalidade, que não tem pressa em produzir a redenção, e que acredita que o bem se faz aos poucos, que tem uma certa ojeriza à figura do herói, a história dos grandes homens, tem um certo fascínio com as pequenas coisas do dia a dia, e que cultiva, portanto, os direitos individuais, não são os direitos coletivos. A primeira geração da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi de proteger o indivíduo do Estado. Depois teve a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração de direitos humanos. A primeira geração de direitos humanos, que surgiu em 48, era para proteger o indivíduo do Estado. Então, o mundo liberal é uma sociedade que valoriza o indivíduo. Nós temos culturas do mundo que não colocam em primeiro lugar o indivíduo, eles colocam em primeiro lugar coletivo, sociedades coletivistas. Nós temos um pouco disso na China, que é uma doutrinação pelo espírito de corpo. Existe um pouco disso também, embora o Japão tenha mudado bastante, mas a tradição japonesa é uma sociedade coletivista. E esses movimentos todos que querem voltar para o passado, que imaginam que o passado tenha sido melhor e perfeito, que tem uma certa hostilidade com movimentos inovadores, eles não têm um certo desgosto pelas iniciativas científicas, pela mudança de valores, pelas experiências rebeldes, enfim, qualquer tentativa que descambe do pódio aquilo que é legado pelos mortos. Então, os mortos comandam a vida dos vivos, e os vivos são uma espécie de marionetes de um legado herdado dos falecidos. Então, o poder dos mortos sobre os vivos é muito grande. Os vivos se abebezam e não tomam nenhuma iniciativa. O espírito do mundo hoje, que é um espírito surpreendente, é um espírito regressivo. Está sendo um movimento meio que subterrâneo, já está acontecendo no Brasil com a figura do Bolsonaro e os grupos que o cercam. Não é por acaso que surgiu no Brasil um clima social, político e psicológico que autoriza repentinamente o surgimento de 55 grupos neonazistas, né? E isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. O mundo todo, às vezes a gente não tem muita consciência, no nosso dia a dia, às vezes não presta muita atenção nisso, mas esses movimentos são movimentos subterrâneos que esperam o momento ideal para emergir do fundo do mar. Esse momento aparentemente surgiu, primeiro, por causa do choque civilizacional, que foi uma proposta feita pelo Bernard Lewis, que é o famoso orientalista,
depois foi reutilizado pelo um famoso livro chamado Choque das Civilizações, esqueci o nome do autor agora. Bom, um pouquinho já me vem. E houve muito debate se essa visão de futuro de que não haveria um diálogo civilizacional, se haveria um choque civilizacional. Foram feitos vários estudos empíricos para ver se havia, de fato, valores universais capazes de fazer uma ponte entre os diversos grupos humanos que estão espalhados pelo mundo. Os antropólogos, por exemplo, abominam a ideia de valores universais. Para eles, nós estamos amarrados às culturas locais e não existem valores universais. Os antropólogos foram contra a Declaração dos Direitos Humanos, junto com a Rússia e junto com a Arábia Saudita e junto com mais alguns países islâmicos que criaram a Declaração Islâmica dos Direitos Humanos. Os antropólogos não aplaudiram em 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, um fator que... Depois eu vou passar para a Lâmina, fazer uma fala introdutória. Um fator que fez esse movimento subterrâneo emergir foi, de fato, a possibilidade de que os meios de comunicação e o transporte facilitado através das fronteiras e o fato de os controles fronteiriços serem mais permeáveis permitiu o encontro intercultural. Isso era um movimento que tinha começado desde o século XIX, né, quando surgiu o turismo, o Tour du Monde, né, as pessoas iam viajar pelo mundo, era hábito dos brasileiros mandar seus filhos estudar na Europa, em Paris. Você sabe que hoje em dia, antes da pandemia, havia 500 mil pessoas que estavam no ar 24 horas por dia viajando. 500 mil pessoas constantemente viajando. Então, esses contatos interculturais criaram cidades globais. Peguemos o caso de Londres, tu tem lá uma quantidade enorme de paquistaneses, de indianos, de brasileiros. Enfim, é uma Babilônia. A mesma coisa acontece com Nova York. Nem todas as cidades americanas são globais, são algumas cidades do mundo são globais. A cidade mais globalizada do Brasil é São Paulo. E o que se verificou nessas cidades globais, assim como se verificou também em países multiculturais, como é o caso, ou binacionais, ou multiculturais, com exceção do Canadá, que é um caso à parte, é que as tensões entre as pessoas aumentaram. Quanto mais próximos à globalização econômica e os transportes aproximaram as pessoas, mais as pessoas começaram a se hostilizar umas às outras. Está na literatura. É um paradoxo que a globalização do século XX, do século XXI, produziu nas pessoas o desejo de se refugiar no gueto, de recuperar uma zona de conforto que elas tinham com pessoas que compartilhavam com elas uma certa identidade cultural, uma certa língua, uma religião, uma certa memória, um certo estado de espírito, como um compartilhamento de símbolos. Então, a gente vai para essas cidades globais e a gente vê a cidade toda ela fraturada em bairros segregados uns dos outros. Então, esta é uma realidade que se disseminou pelo mundo, se aprofundou, essa crise de relacionamento intercultural se aprofundou no mundo e se tornou grave, dramática, com a imigração de refugiados, imigração e refugiados, principalmente refugiados de guerra, que chegaram do Afeganistão, da Síria e do Iraque, e também, em grande número, hoje, inclusive, teve um acidente no mar Mediterrâneo, um grande número de refugiados do norte da África. Algumas pessoas estão chamando isso de invasão da Europa, que é um sonho salafista.
A ideologia salafista é a ideologia do Al-Qaeda, do Estado Islâmico. Eles não chamam a Espanha de Espanha, eles chamam a Espanha de Andaluzia. Eles reclamam muito da presença, o mundo, os movimentos salafistas, como a Irmandade Muçulmana, cada país árabe e muçulmano tem um grupo salafista em armas, em luta armada. Eles reivindicam a posse da Espanha, da Península Ibérica, onde eles dominaram aquela região por 400 anos, reclamam muito de que Napoleão invadiu o Egito, lá ficou 18 anos, e acusam Napoleão de uma quantidade enorme de maldades, né? E, muito embora eles próprios tenham invadido a Europa e marcado a Europa com sua presença, a Espanha tem uma influência moura enorme. Então, esse é o dado que tem chamado a atenção para quem está envolvido com observação atenta do fenômeno do terrorismo, que o terrorismo é o fracasso da conversação, é o grau máximo de violência entre os grupos humanos. A técnica do terrorismo é matar alguns para alarmar todos. Nenhum grupo terrorista vence a guerra. É um ato de guerra psicológica, um tormento coletivo. Uma reação, então, que surgiu quase que de forma inevitável, aprofundou aquela sensação que se consolidou em ambientes multiculturais mais recentes, principalmente por causa dos refugiados, né? Porque os tunisianos que foram para a França, os argelinos que foram para a França, não pareciam aos olhos franceses uma ameaça política, como é o caso agora da chegada dessas novas levas que não vieram espontaneamente para a Europa, vieram como refugiados de guerra. Então, praticamente todos os países da Europa hoje têm movimentos reativos, nacionalistas, baseados numa doutrina que lembra um pouco as doutrinas dos anos 30 da Alemanha, em busca a uma militância em busca de uma essência, de uma certa pureza étnica, que às vezes ela tem um sabor linguístico. Essa luta não é só contra os muçulmanos, mas essa luta étnica em torno da língua, por exemplo, é o que acontece em Barcelona, né? Uma luta veemente contra o Estado espanhol. O Estado espanhol é um Estado atormentado pelas divisões étnicas. A Bélgica ficou sem governo mais de um ano, né? Porque a sua comunidade, as duas comunidades linguísticas nunca não se acertaram e não querem conviver. O Canadá quase foi quebrado ao meio com os quebecois, foi feito lá uma votação e por pouco não ganha a cisão de criar um Canadá de língua francesa. A convivência entre eles também não é das mais animadas. A quantidade de ocorrências desse tipo é enorme no mundo. O mundo árabe, igualmente, vive um conflito milenar. O ódio que os sunitas têm com os xiitas é muito maior do que eles têm com os judeus, né? Os judeus fazem parte, eles chamam os judeus de porcos, né? Estou mergulhado nessa literatura há muitos anos. Um dos rótulos que eles chamam os judeus é porcos, que é a palavra que os Baden-Meinhof utilizavam para chamar os policiais, e que os marxistas chamavam os policiais que combatiam os grupos marxistas de porcos. Então, a Hungria, a Polônia hoje é um case, há um retorno assim emocional ao cristianismo mais fervoroso que a gente pode imaginar, o país mais católico
da Europa, é um país que praticamente não tem judeus e tem lá um movimento antissemita fortíssimo. A Polônia sempre foi antissemita, eles não gostam de falar sobre isso, os poloneses. Embora tem muitos judeus aí buscando um passaporte polonês, mas a presença judaica na Polônia é muito pequena e eles não são bem-vindos. Isso acontece também na Alemanha, com os movimentos. A nova geração de alemães está cansada de falar de Segunda Guerra. Cada passo que eles dão, eles têm que recordar os seus antepassados. Eles querem se livrar dessa maldição que os persegue. Eles querem se livrar. Então, tem toda uma ideologia que diz basta, né, de viver como eternos culpados. Então, cada país encontra uma razão para retornar às origens. O movimento nacionalista húngaro, a Hungria sempre foi um país assim problemático, né? O antissemitismo na Hungria foi um negócio gigantesco. Hoje tem movimentos neonazistas, neofascistas na Hungria espetaculares. A Polônia vive esse drama. A França hoje tem um movimento nacionalista cada vez mais forte. E a gente poderia pegar também os neofascistas espanhóis, que tem toda a memória de Franco. Começar uma guerra é fácil, agora as consequências da guerra são intergeracionais. Nós ainda não resolvemos muitos problemas da Segunda Guerra Mundial. Então, o que está ocorrendo hoje, e começa a se falar, se usar esse termo, até escrevi um paper agora, mandei para uma revista, o termo que está se usando é desglobalização, que é um termo que se usa para a economia, porque o protecionismo está retornando, os acordos comerciais já são mais difíceis, há um certo temor aí justificável em relação ao poder da China, então as pessoas já não querem deixar as suas fronteiras abertas, a China está comprando o mundo, já há uma reação racista contra os chineses, um pouco se ouviu na pandemia, é acusar os chineses de ser a origem e ter disseminado o vírus intencionalmente como instrumento de guerra biológica. Isso recorda um pouco o Yellow Peril, o perigo amarelo, que era a fantasia que se criou contra os japoneses no período da Segunda Guerra Mundial. Então, talvez na nossa conversa posterior a gente possa dar mais exemplos. Os exemplos não faltam, são enormes, né? Eu chamei essas correntes todas, que não são só anti-imigrante, anti-judeu, anti-negro, né? Eu chamei esses grupos todos de indignados, é o título de um livro que eu escrevi. Existe um outro problema também de recusa da experiência liberal, da rebeldia antiliberal por grupos alternativos do Ocidente. Existe um fenômeno grave que também está emergindo do fundo do mar, que são o auto-ódio ocidental. É o que a gente chama de síndrome de autoimunidade ocidental, como se o mundo ocidental não gostasse de si mesmo. O Scruton, que é esse autor recentemente falecido, ele chamou isso de oikofobia. E quando os autores querem inventar uma palavra, eles pegam alguma coisa do grego, ele também pegou do grego, que é o ódio de si mesmo. Um tema que os judeus conhecem muito bem, embora não seja só um fenômeno dos judeus, a oikofobia, os oikofóbicos, ou oiks, como eles estão chamando, foi um sentimento propalado no Ocidente pelo marxismo, né? Os marxistas, como odiavam o mundo liberal e desprezavam a democracia, que agora eles evocam como se fosse essa a sua bandeira, nunca apoiaram a democracia, essa semente do auto-ódio ocidental, então, apareceu lá na ideologia
marxista, e agora nós temos um alto ódio ocidental entre os ambientalistas, né, porque faz uma crítica ao descuido com a natureza, a destruição da natureza, que isso é fruto dos valores do Ocidente, que só dá atenção ao indivíduo, não dá atenção ao coletivo. Existem grupos mais radicais que são chamados hoje de anarco-primitivistas, é um movimento forte nos Estados Unidos, que as pessoas querem viver como os índios, né? Grande parte desses movimentos anarco-primitivistas, tem vários nomes para isso, mas o principal deles é esse. Ele tem uma ideologia, essa ideologia surgiu no Unabomber, que era um professor de matemática, PhD em matemática, que muito inteligente, que fez uma crítica terrível ao mundo ocidental, que é uma tradição do Ocidente se autocriticar de uma forma terrível. A decadência do mundo ocidental é um tema que vem desde a Alemanha dos anos 30. Né? Sempre se falou que o mundo ocidental está em decadência, agora se fala que os Estados Unidos estão em decadência. Então, o famoso Unabomber, que tem até no Netflix um filme sobre ele, a investigação que o FBI fez sobre ele, levaram 18 anos para descobrir onde é que ele estava. Vale a pena ver, que é um filme espetacular, uma história espetacular do Unabomber. Ele resolve, então, e como ele é o patrono desta visão do anarco-primitivismo, ele resolveu, então, começar a mandar carta-bomba para cientistas, para laboratórios de pesquisa, para as universidades. Ele matou algumas pessoas dessa maneira e foi viver numa choupana no meio da floresta, coisa que geralmente os rebeldes mais azedos fazem. Né? O Carl Jung, psicanalista, meio místico, né, que o Freud acabou brigando com ele, também foi morar numa choupana, afastado de tudo e de todos, perto de um lago suíço. O Heidegger foi viver numa choupana, na Floresta Negra, na Alemanha. Então, essas figuras, quando são conquistadas pelo rancor contra o mundo ocidental, contra a sociedade que eles vivem, com esse desânimo da solidão, né? O existencialismo é fruto disso, a circunstância de que as pessoas têm que enfrentar a vida solitariamente, tomando decisões graves, não tem o amparo da comunidade. Então, tem uma certa nostalgia, outro tema muito frequente dessa literatura. Eu já tinha percebido isso, numa certa mentalidade que muitos colegas meus marxistas têm. Todos eles são um pouco deprimidos, todos eles são um pouco nostálgicos, todos eles têm um ranço ocidental. E eu também não sabia que havia outros autores que já tinham detectado isso. Eu cheguei atrasado também nisso, como em outras coisas. Então, é um tema muito frequente, essa temática desse ânimo, esse desânimo que esses rebeldes contra o mundo globalizado, o mundo da comunicação intensa. Existe hoje um movimento chamado Slow Living. Vamos desacelerar, estão propondo o Shabbat digital, por exemplo. Né? A ideia de que nós temos que desconectar os celulares, tudo. Eu até coloquei num livro que eu publiquei agora, que é esse aqui, né? Influenciadores sociais. Tem toda uma literatura sobre o Shabbat digital, por exemplo, que vocês encontram isso no Google. A ideia de viver mais lentamente, comer mais lentamente. Eu acho que o professor Thalema aí está um pouco nesse espírito de se abraçar mais, se olhar mais, todas as mensagens humanas do tipo da doutrina do professor Thalema. Ele não está sozinho nisso, tem todo um movimento internacional que hoje é chamado de slow living, desacelerar. Mas isso faz parte de um ambiente que se criou de um certo desejo de parar com as coisas do jeito que estão. Algumas dessas reações elas são reações fortes,
O Unabomber, que eu referi anteriormente, ele chantageia, você sabe, deve conhecer a história, chantageia o New York Times, o Washington Post, e obriga os dois jornais a publicar o seu manifesto de 15 páginas, ou como 15 páginas dos jornais, está na internet, hoje vocês podem ler, que constituiu, digamos assim, a base ideológica dos anarco-primitivistas. Um desses grupos anarquistas que acabam quebrando tudo, incendiando tudo, é essa emoção da raiva. A raiva é a principal emoção da política, né? O medo é a emoção do jornalismo, né? Cada emoção tem uma indústria, né? A fantasia é a indústria do entretenimento, a agonia é o esporte. Cada emoção tem alguém que explora essa emoção. O escapismo é o entretenimento. Então, movimentos que conseguem agitar a raiva, o rancor, né? eles atraem as pessoas. O ódio mobiliza mais as pessoas do que a empatia. É mais fácil fazer a guerra do que a paz. É mais fácil começar uma guerra do que a paz. Então, nós temos hoje no mundo movimentos neoluditas. O ludismo foi aquele movimento do século XIX em que os artesãos, vendo a Revolução Industrial, resolveram invadir as fábricas e quebrar as máquinas, porque viram que o futuro deles estava comprometido, não haveria futuro para eles com as novas tecnologias. Hoje existe um ranço neoludita no mundo, um ranço anti-tecnologia, anti-máquinas inteligentes, robôs. Toda essa revolução espetacular que está ocorrendo no mundo não é bem-vinda por todos. Tem algumas pessoas que querem viver com os índios. Em alguns movimentos ambientalistas, o herói deles é o indígena, é a sociedade tribal. Então, as pessoas estão querendo voltar a viver em pequenos grupos. Sempre vivendo em pequenos grupos, mas agora, nós chamamos hoje essas comunidades virtuais. O que é uma comunidade virtual? São pessoas que são parecidas comigo. Por exemplo, nós aqui, né? Nós temos muitas coisas em comum, nós nos sentimos em casa, conversando uns com os outros. Então, a gente se encontra como se estivesse encontrando numa pequena tribo. Foram feitas várias pesquisas, a gente sabe que 65% do tempo da nossa vida nós falamos com 15 pessoas, a maior parte do tempo da nossa vida nós falamos com 5 pessoas e nós não falamos com mais de 150 pessoas ao longo de toda a vida. Esse é o famoso estudo do Durbin, que é um antropólogo. Então, 150 pessoas é o número médio de uma tribo. Essa tirada da retribalização no mundo já tinha sido feito por alguns filósofos que não tinham feito esses estudos mais quantitativos, mas que hoje estão quantificados. Então, existe, de fato, uma ideologia da retribalização, uma atração à confraria, a viver em pequenos grupos. Por exemplo, eu estou estudando agora o mexerico, né? Que é um fenômeno, talvez o maior fenômeno mais importante da comunicação humana. O fascínio que a vida das outras pessoas tem na gente. Nós mexericamos 65% do tempo que a gente tem junto com os outros é mexerico, nós falamos dos outros. Então, é uma zona de conforto que vai de encontro, não ao encontro, de encontro à fantasia do cosmopolitismo, né? Os judeus foram cosmopolitas e por onde eles andavam, eles só encontravam poloneses, eles não encontravam os cosmopolitas, seus pares, né? Os judeus sempre se distribuíram nas ideologias todas, né? Então, o que eu estou tentando apresentar aqui são 15 para as 9. Eu vou agora ir para as lâminas, eu vou deixar um tempo, que vai até às 9 o nosso encontro, não é isso? Vai até às 9h30 já. Até que horas? 9h30.
9h30, tá. 9h30, bem Já tranquilo. que Oi. caso tu queiras que a tua lâmina seja vista por nós numa tela grande, dá uma procurada embaixo da tua lâmina que está aí, uma tacinha. Tem uma Eu sei. taça. Vou ampliar ela aqui, só um pouco. Isto. Melhorou, né? O que eu estou dizendo é que a gente tem que prestar atenção, que aquele problema da identidade, que é um problema... Nós já falamos de identidade desde aquele momento em que Napoleão chamou Sanedrim, lá na França, e disse que os judeus tinham essa tendência de viver reclusos. Os judeus batiam palma para os muros do gueto. As pessoas se sentiam bem no gueto. Até festejavam o aniversário do gueto. Quando fechava as portas dos portões do muro, eles ficavam aliviados. E essa tendência, então, da vida reclusa foi de encontro ao espírito do mundo liberal, que não mais identificava as pessoas por religião ou por língua. Surgiu o conceito de cidadania. E o Napoleão, que sucede à Revolução Francesa, chama, então, os líderes da comunidade judaica francesa, que eles chamavam de Sanedrim, o Sinédrio, né? E perguntou para eles: qual é a de vocês? É a Halakha ou a lei francesa? Esse foi o primeiro embate que os judeus... Esse é um dilema que os salafistas têm. É a Sharia ou é a lei francesa? Ou é a lei inglesa? Mesmo dilema. E aí surgiu, em decorrência desse confronto entre a tradição e a modernidade, que é um confronto que existiu no catolicismo também, terrível. Até hoje, o movimento, por exemplo, conservador, nós chamamos esses movimentos contrários à modernidade, são os inimigos da modernidade, do mundo liberal, nós chamamos de tradicionalistas. Esse movimento tradicionalista, esse é o termo, é fortíssimo na Rússia. E o grande aliado do movimento tradicionalista russo foi Ernesto Araújo, foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, junto com o Olavo de Carvalho. Eles são representantes. O Dugin, que é o grande filósofo, vocês podem encontrar vídeos ele discutindo com o Pierre Lévy, com o Lévy da França, Bernard Lévy. Eles têm um rancor enorme em relação... O pior que existiu na humanidade para eles é a doutrina liberal. Todos os seus valores de direitos humanos, feminismo, um rancor terrível, um ódio terrível às igrejas reformadas. Eles têm um fascínio por religiões tradicionais. Eles adoram os hareditos, Haredim, né, os ortodoxos do judaísmo. Né? Tem grande simpatia por eles. E a modernidade foi um choque que confrontou não só o tradicionalismo judaico, daí surgiu a Ascalá, os Maskilim, o Mendelssohn e o movimento reformista que surgiu na Alemanha, que se expandiu, que a Cibra é partícipe. A Cibra o movimento reformista é uma resposta a esse ajuste que se tentou fazer, num certo momento da história, entre a tradição e a inovação. O movimento tradicionalista no mundo católico, eu digo isso porque nós vivemos um país católico, hoje é fortíssimo. Vocês não têm ideia dos embates teológicos, emocionais, gravíssimos que ocorrem nessas comunidades católicas. Eu tenho algum relacionamento aí, eu tinha observado isso na literatura, mas agora, empiricamente, eu tenho evidências de que isso acontece. O movimento tradicionalista católico abomina o Conselho Vaticano II. O TFP, por exemplo, é um dos grupos militantes, mas existem inúmeros outros. Né? O integralismo foi expressão disso, mais no passado. Então, o Papa atual, que é jesuíta e tem o apreço pelos pobres, ele é abominado por essas correntes tradicionalistas. O mundo católico, como o mundo judaico, ele está igualmente fraturado e dividido em correntes
que lutam entre si. Não chegar ao extremo do mundo islâmico. O mundo islâmico ele fracassou nas negociações que xiitas e sunitas fizeram ao longo do tempo. Foram feitas várias convenções internacionais para tentar acomodar as partes, todas elas com insucesso. Você sabe que o único país xiita do mundo é o Irã, todos os demais são países sunitas, com minorias xiitas. E essas minorias xiitas, com frequência, se rebelam quando os governos, como acontece em Catar, o país todo é xiita, o governo é sunita. A Arábia Saudita tem uma minoria xiita militante, os xiitas do Iêmen destruíram o país, e aí a gente poderia, a Irmandade Muçulmana, que é sunita, em alguns casos, existe um acordo operacional, que é o caso do Hamas, que é Irmandade Muçulmana, é sunita, mas ele recebe apoio dos xiitas, porque o Irã tem um olhar estratégico de avanço do Oriente Médio. Então, os judeus foram defrontados com a pergunta que o Napoleão fez e, no fim, se ajustaram, né? Aceitaram a preponderância da cidadania francesa sobre a Halakha para poder se adequar ao mundo moderno. Mas isso não é pacífico. Certamente não é pacífico hoje em dia, em que as pessoas estão ansiosamente, esse tema da identidade, que é um tema judaico, que apareceu nesse evento, esse é um tema problemático na realidade de vários países, eu diria assim, da Europa inteira. Ser polonês tem uma definição estrita, não é um termo polissêmico, que cada um entende que bem quiser, como é o caso, o que é judeu, que é um termo polissêmico, cada um interpreta como bem entende. Até Israel está tendo agora algumas tentativas de restringir um pouco o significado dessa palavra. Ser húngaro, hoje, não é. Então, o significado dessa palavra ela é restrita, não é uma obra aberta, como dizia Humberto Eco, cada um entende que bem quiser. Ser catalão está bem claro. Há um movimento nacionalista catalão e assim por diante. O movimento da direita francesa quer resgatar, e vem essa presença massiva, para quem vai para a França sabe que é massiva, a presença muçulmana tradicional. Não é um muçulmano pós-moderno. Aliás, uma das correntes que eles mais odeiam é o pós-moderno, o pós-modernismo, que é essa maleabilidade, que quase tudo pode. O laissez-faire liberal é uma das coisas que... Minha mulher vai me alertar aqui para me tomar água. Essa pós-modernidade, esse laissez-faire no mundo liberal é algo assim que os tradicionalistas abominam. Eu uso assim essa expressão até facial minha, porque é algo emocional, vem das entranhas. Esse movimento nacionalista hoje faz convenções internacionais, faz reuniões. A meca deles é a Rússia. E temos representantes brasileiros envolvidos, temos aí alguns professores que divulgam a obra dos principais ideólogos do tradicionalismo. Aliás, com alguma presença judaica de judeus convertidos ao islamismo. Tem algumas ocorrências de judeus que converteram ao islamismo e que entraram na onda do tradicionalismo. Então, nós temos muitos movimentos políticos, agora vamos para a lâmina, muitos movimentos políticos, culturais e religiosos, que se manifestam, então, contra a sociedade liberal. A doutrina liberal está sob ataque. E hoje o ataque não é um ataque dos marxistas. São movimentos étnicos, nacionalistas,
racistas e religiosos. Né? Os indignados, que é a palavra que eu encontrei, que é o título de um livro que vendeu muito na França, um livro que produziu aí uma enorme popularidade, eles evocam, então, de forma veemente e, às vezes, de forma violenta, o desejo de mudança. A mudança no sentido de regredir, regressar a um tempo mágico, né? Que pode ser a Cidade de Deus, que é o título do livro cristão, ou o Estado Islâmico, ou as tribos indígenas. Há um passado heróico a ser recuperado, que é um pouco também a fantasia haredita, né? De recuperar, digamos assim, uma interpretação literal da mensagem, o literalismo, né? Que é nitidamente regressivo. Né? Quando a exegese literal ela é regressiva, que é o que esse grupo todo faz, né? Quando examina os textos canônicos, né? É uma interpretação literalista. O mundo cristão faz uma interpretação bíblica, teológica, literal. Os hareditas fazem a mesma coisa. Então, eles ambicionam, começando lá, lembrando outra vez o Unabomber como exemplo, eles ambicionam viver um estilo de vida que houve no passado. Então, há uma luta pela essência, pela tradição. O encontro dessas pessoas todas, o lugar seguro dessas pessoas todas, é a tradição. Não essa tradição negociada que os judeus fizeram no Sanedrim. Não essas igrejas reformadas, como a Sibra. Não. É a ortodoxia russa. O Estado russo fez uma aliança política com a Igreja Ortodoxa Russa. Para quem já foi na Igreja Ortodoxa, sabe o grau de misticismo que envolve essa igreja. E a Igreja Russa hoje renasceu. Tem alguns fenômenos religiosos veementes no mundo, e esse é um deles. Eu fiz um curso sobre isso lá em Boston. Eles apontavam o neoevangelismo brasileiro, o salafismo muçulmano, o haredismo, a ortodoxia judaica, e a ortodoxia russa, com os 4 movimentos de renascimento religioso mais importantes do mundo. Opa. Então, há uma luta ideológica, e às vezes armada, entre os que abominam o desenvolvimento científico e tecnológico, e as inovações, e a criatividade, e a coragem, às vezes, de contestar, de tentar um novo, de percorrer caminhos não trilhados, chegar a lugar onde não chegaram. Tudo isso é contrário à visão da tradição. A tradição já ensinou, pela história humana, os passos a serem dados. Então, existe esse embate entre o mundo liberal, que advoga os valores da modernidade, e esses grupos todos que se disseminaram pelo mundo, né? Nos Estados Unidos, na Europa. No Japão, nós temos um movimento étnico japonês fortíssimo, né? Que tem a memória da Segunda Guerra. O imperador do Japão é o símbolo dessa fantasia da magia, de uma essência perdida nos tempos, né? Então, o embate também inclui os que se opõem à vinda ao Ocidente de imigrantes refugiados do Oriente. Os que defendem o fundamentalismo islâmico e os que, na Europa e em outros lugares, lutam em favor de suas identidades étnicas. Curiosamente, isso eu assinalei no livro que eu escrevi, há uma aliança hoje entre os oicofóbicos, aquelas pessoas que odeiam o mundo em que vivem, o mundo ocidental, e os tradicionalistas. Eles dão um álibi aos terroristas islâmicos, sempre lembrando, digamos, as mazelas que o Ocidente produziu nos seus mundos. Então, são mordazes das críticas que se fazem ao Ocidente e são, digamos assim, tolerantes aos crimes que os orientais fazem no Oriente. E os conservadores do Ocidente, curiosamente, são os que apoiam os liberais do Oriente.
É uma aliança cruzada, espelhada, paradoxal. Essa moça somali, refugiada somali, que esteve aqui na Fronteira do Pensamento, ela é protegida de um grupo conservador americano, uma fundação conservadora. Os aliados do mundo, dos liberais do Oriente, são os conservadores, e o inverso, os chamados progressistas do Ocidente, acolhem os mulás e sheiks de braços abertos. Isso aconteceu lá em Londres, com o prefeito de Londres, que era da extrema esquerda, do grupo trotskista do Partido Trabalhista. Então, a indignação que essas pessoas todas têm é um sentimento coletivo. A indignação é uma emoção coletiva. E atinge, então, grupos de pessoas. Não é algo individual, eu tenho raiva de alguma coisa. Tá? É uma expressão coletiva. E o embate é sobre o rumo da humanidade. Entre os que protestam estão, então, esses tradicionalistas, os anarco-primitivistas, os fundamentalistas, os ambientalistas e os neoluditas. São agregados humanos que às vezes se unem, porque compartilham, às vezes, dessa visão azeda do mundo de hoje. Então, é um novo capítulo de conflitos humanos. Geralmente começa com uma disputa retórica. Todos esses embates começam com uma disputa em torno de palavras. Agora nós estamos num embate aí sobre se existe o terceiro sexo, sobre a linguagem, se tem masculino e feminino, se tem uma linguagem neutra. Geralmente, quando começa esse tipo de conversa, é porque está em jogo aí uma nova ideologia, que no caso é a queer. A ideologia queer, que não tem homem, não tem mulher, a gente não nasce homem, não nasce mulher, a gente vai se construir a sua identidade ao longo da vida. E isso pode, eventualmente, evoluir para um confronto armado e, eventualmente, desemboca na destruição mútua. Né? Essa disputa retórica começou logo após a Revolução Francesa, também começou com a Revolução Russa, as palavras já não significavam a mesma coisa, já houve uma controvérsia retórica. Hoje, esse embate hoje é contra a mecanização do mundo. Vejam bem, globalização, aldeia global, foi um termo criado por Marshall McLuhan, aquele grande pensador dos anos 60 que falava da televisão. E passou a ser símbolo, o slogan do mundo contemporâneo. Ele próprio, poucos anos depois de ter criado essa metáfora, porque ele era da área da literatura, ele não era um pesquisador, nem historiador. Então, ele criava muitas metáforas. Bem a mensagem, mídia quente, mídia fria, que ninguém sabe bem o que significa. Ele criou vários termos desse tipo, metafóricos. E ele mesmo diz que a aldeia global é uma fantasia, não iria ocorrer, que não havia evidências. Tem um vídeo, uma entrevista dele, ele foi um profeta. Ele hoje é recuperado, eu dou aula sobre ele, porque ele acertou nas coisas que disse. Se ele tivesse errado, a gente teria abandonado ele. Não há evidências de que a profecia bíblica da paz eterna, que os filósofos evocam, esteja ocorrendo no mundo contemporâneo. E a gente pode, nós também, fazer a nossa profecia de que será difícil que ocorra amanhã. Há novos atores produzem emoções coletivas nas pessoas, não através da empatia com a diferença, mas ao ódio à diferença, ao desprezo, a uma cultura da evangelização, do etnocentrismo. É um narcisismo coletivo. Esses temas todos são da nossa vivência. Os judeus conhecem esses embates todos, essa discussão toda.
A disputa contemporânea é contra a modernidade, contra os valores do mundo liberal, contra a sociedade de consumo, contra o secularismo. Se tem algo que os tradicionalistas odeiam, além do feminismo e do individualismo, é o secularismo. Então, voltando ao McLuhan diz claramente, não há evidências de que a aldeia global irá ocorrer. Vejam bem, nós desejamos viver entre os pares. Nós casamos com pessoas parecidas com a gente. A gente, na verdade, gostaria de casar com a gente mesmo. I love me. Como isso não é possível, a gente procura um parceiro que é bem parecido com a gente, para evitar que haja conflito. Então, a diferença atrai na sedução, mas ela não é um fator que sustenta uma relação. O que sustenta uma relação é empatia com o outro. Pessoas muito diferentes têm que ser altamente tolerantes. Ser tolerante não é gostar da diferença, é aprender a suportá-la. E nem todo mundo suporta a diferença. As pessoas tendem a destruir a diferença. Isso vale para as relações pessoais, aqui estou falando do casamento e das relações interpessoais, vale também para as relações internacionais. Os países que têm uma cultura parecida, uma língua parecida, uma religião parecida, se alinham mais facilmente. Veja as alianças que os Estados Unidos fez com a Austrália e com a Nova Zelândia. Participaram de todas as guerras americanas e a Inglaterra. Veja a aliança que o Brasil faz com o mundo da lusofonia. A língua é um fator decisivo. A língua é um fator de identidade decisiva. A língua é a nossa parte. Não é só a língua, mas o que decorre da língua. Então, os grupos conservadores, nós temos que diferenciar aqui conservador de tradicionalista, né? Nem todo conservador é antimoderno. Tradicionalista é o extremo do conservadorismo. Em geral, os grupos conservadores, eles querem resgatar a tradição religiosa e sua moralidade. Os tradicionalistas estrita, uma moralidade radical. E os grupos que os acompanham também querem advogar a causa do minimalismo, ou seja, um desgosto pela sociedade capitalista. O movimento minimalista é outro movimento rebelde contemporâneo. Viver com o mínimo possível de coisas. Viver em pequenos apartamentos. Não precisa de muita coisa para ser feliz. É uma ideologia anticonsumista, né? Então, já o liberal ele não entra nesse embate moral. A ideologia do laissez-faire é cada um produz o estilo de vida que considera adequado para si. Então, eu recuperei aqui a palavra Homem Revoltado, né, que é do Camus. Ele escreveu uma obra sobre o Homem Revoltado. O Camus é um daqueles... você sabe que o Camus tornou-se o grande inimigo do Sartre. O Sartre produziu uma obra filosófica importante sobre o existencialismo, mas, do ponto de vista político, ele foi um atraso maoísta. Ele se arrependeu no fim da vida e admitiu que errou politicamente. A Simone de Beauvoir não queria que ele fizesse essa confissão, ela queria manter o mito do Sartre vivo. Do seu ponto de vista político, o Sartre ele era uma criança, na verdade, né? Ele não era uma... E o Camus criticou ele, o Camus rompeu com ele, e o Partido Comunista, ele era stalinista, o Sartre, depois virou maoísta, e eles brigaram por causa disso, né? Então, o Camus, que para mim, meu paladar de hoje é um intelectual muito mais interessante que o Sartre. O homem revoltado do século XXI, pegando o termo dele, quer tornar realidade o bom selvagem. Rousseau. Essa é a retropia. Vamos tornar realidade a fantasia do Rousseau. Quer tornar realidade a Cidade de Deus.
quer tornar realidade o califado. Esse queixume dessas figuras todas, desses movimentos regressivos todos, é largo. A literatura se sente vitimizados. A vitimização é um lugar de conforto tremendo. O mundo te deve, né? Tu nunca... Eu não vou entrar na polêmica das cotas, eu sei que o tema das cotas é um negócio complicado, mas todo mundo quer cota, né? Não são só os negros que querem cota, todo mundo quer cota. Né? Então, essa posição do conforto, da vítima, é uma posição muito confortável. Né? Então, eles se colocam nessa posição do vitimizado. Né? Então, essas posições ideológicas, teológicas, estão muito polarizadas. Né? Estão se polarizando cada vez mais no mundo. Né? Essa é a tensão hoje. A tensão hoje não é uma tensão entre liberais e marxistas. A tensão hoje é o mundo moderno e os antimodernos, os inimigos da modernidade. Então, existe a raiva, rancor, raiva, ódio. Há uma certa nostalgia pelo passado, são emoções que fermentam o espírito humano. Há uma guerra cultural em torno dessa temática, e há também guerra política e militar, isso se expressa não só através do debate soft das ideias, mas também através do enfrentamento hard das armas. Né? Então, são muitos pensadores que voltam a defender o argumento da decadência da sociedade ocidental. Esse é um tema frequente da literatura. Eles almejam encontrar uma saída da crise ambiental que existe, a sociedade de consumo, que aos olhos de alguns é um mal. Eles acreditam que a intolerância muito será resolvida com o predomínio de uma certa visão de mundo que é deles, e também um mal-estar enorme em relação à revolução tecnológica. Só sobre isso a gente poderia falar bastante. Então, nós chamamos, só vocês terem bem claro isso aí, essa visão nós chamamos de tradicionalismo, é a faceta exasperada do conservadorismo, compartilho desses sentimentos as ortodoxias religiosas que tentam dar um basta do secularismo e ao laissez-faire comportamental, a crise profunda de identidade, de valores, e o alvo é a sociedade liberal. Então, existem muitos movimentos pan-islamismo, pan-arabismo, pan-eslavismo, né, que é o movimento liderado pela Rússia. Existem muitos movimentos pans. Né? Então, essa indignação que eu falei, existe hoje uma expressão desse desprezo racial. O mundo ocidental cometeu de errado é o álibi que se dá ao islamismo terrorista. Então, são listas espelhadas. O herói de um é o bandido de outro. Né? O que é digno num mundo, numa parte do mundo, é o indigno do outro. Né? Então, não há consenso em relação aos heróis da história. Boa parte da vida intelectual e política contemporânea gira em torno desses lamentos todos. Hoje, os movimentos identitários no mundo é um hotspot. É o que mais agita as pessoas, o que mais movimenta as pessoas. Quem somos nós? Quem sou eu? O Huntington, que escreveu O Choque das Civilizações, que eu não havia referido antes, escreveu um livro inteiro sobre a identidade americana. Ele estava atormentado com a que ele chamava invasão latina dos Estados Unidos. Então, o mundo ocidental nutre muito esse auto-ódio, que o Scranton chamou de ocofobia, que, na verdade, é um culto, um autoflagelo. É como se tivesse os ocidentais se chicoteando. Isso explica a tolerância às sociedades multiculturais. Tem um pouco de culpa nisso, né, de proteger as incidências das mais radicais possíveis. Né? Eu não vou entrar muito nisso, que é o grande despertar, que é
o slogan do movimento tradicionalista que os russos estão usando agora. Eles querem lutar contra a política de gênero, o feminismo. Quase quando eu falo isso aqui, eu estou vendo o Bolsonaro na minha frente. Né? Política de gênero, feminismo, pós-humanismo, propõe voltar à escatologia cristã, esperança no segundo retorno de Cristo. Você não pode imaginar como isso é forte para uma final decisiva luta contra o mal. Então, Alexander Dugin e seus seguidores manifestam mal-estar com a ciência, com as novas tecnologias. Dizem que o corpo místico de Cristo acabou substituído por seitas protestantes. Tem raiva dos protestantes também. O Alexander Dugin é uma figura que se diz ser muito influente. Ele é uma espécie de Rasputin do Putin. Algumas das vozes dizem que o Putin, na verdade, dá um colo para o Dugin, porque ele dá um colo também para outros intelectuais, que é uma forma de manejar os homens de letras para não incomodar ele. Mas, a verdade, tem uma boa literatura que fala que o Dugin é um dos intelectuais que influenciam a visão política do Putin, que agora quer invadiu a Crimeia, está ameaçando entrar na Ucrânia, porque o grande inimigo, o outro da Rússia, é a Ucrânia. Né? Os Estados Unidos hoje já anunciou que pode mandar armamento para a Ucrânia. Né? Existe uma nostalgia russa pelo Império Perdido. Eles querem resgatar o poder que eles perderam no fim da Guerra Fria. O Ernesto Araújo já referiu, o outro autor de referência, isso aqui é um fascista italiano que inspirou todo o movimento neofascista italiano e inspira até hoje. Então, eles dividem o mundo agora, não mais entre marxismo liberal, mas o leste é a tradição e o ocidente é a decadência. Então, se fala muito em retribalização no mundo, a vida em pequenos grupos, a vida entre os meus, I love me, e a relação intercultural, intergrupal, interreligiosa, inter qualquer coisa, está bastante ruidosa, bastante complicada. Uma das conclusões que os autores chegam em relação à desglobalização no mundo é que, eu acho que essa frase está errada, que o distanciamento psíquico é mais difícil que o físico. Pode até estar próximo da pessoa, mas a proximidade intelectual acho que eu troquei as palavras aqui. Então, o tema, estou quase terminando, tem um videozinho que eu quero passar para vocês. O tema é caro a muitos atores, antropólogos, pregadores, pais e professores. A tradição é vista como fator de coesão social, amálgama que une a gente em torno de datas cívicas, da fé comum, de heróis, de narrativas de encantamento, a repetição de gestos, de cantos, de histórias, de celebrações, que é um ambiente que se torna, com o passar do tempo, o lar de cada um. Claro, nós também sentimos isso, é por isso que nós temos um certo conforto quando nos encontramos. Então, a modernidade começou com utopia, acabou em orgia, que é uma frase utilizada por uma autora. Eu teria mais coisa bastante para falar, mas eu vou migrar agora, então, para a gente poder conversar daqui a pouquinho. Desculpe, está errado isso aqui. Eu tenho que abrir aqui o YouTube. Só um minutinho que eu estou ajeitando aqui. Ok. Compartilhar. Não estou achando o som aqui. Ou senão eu tenho que dar o som para vocês, eu não estou achando aqui. Embaixo à esquerda, Jacques. Bem embaixo. Eu sei. O senhor se refere a ligar os microfones? Compartilhar som. Achei. Então, vamos lá.
Nationalists and liberals. Each side has very significant intuitions about what's going on in the human community and what's necessary. What traditionalists know is a certain kind of stability, a certain kind of security, certain kinds of practices that have been embodied in communities for centuries and centuries. And they look out and they say, my gosh, with all of the freedom to decide, look how hypersexualized your environment is, you non-traditionalists, you liberals. Look what you've done with all your freedom. This is not healthy. It's not an accident that you have sexual dysfunction at the level you do in America. You can't have a Viagra commercial in the middle of a ball game with your 6-year-old son and then your son asks you, what is that? There is something off about that. Now, it turns out they're right about that, but their prescription to go back and put the genie of freedom back in the bottle is the wrong prescription. It's not clear that a burqa is the answer to Times Square. Because if the only options we have is a burqa in Times Square, human beings, and here women, will not flourish as human beings. But that conversation has to happen. And liberals have to get and understand and own that the fear is real. And that we have that fear also. We make believe we don't because we're above it all, but we have that fear too. And when we can own the fear, they don't have to be the container of the entire fear. Right now we have a wonderful agreement in religious communities between traditionalists and liberals. Liberals become the container for all the hope of the future. And traditionalists a container of all the fear that we're losing in the past. That's a wonderful agreement. You know why? Because it fits their everybody's psychological predispositions. Mm-hmm. Liberals get to be the good guys and hopeful people, right? And traditionalists get to be the tough, we hold on for dear life. We're the preservationists of the great human traditions. That's a very bad agreement because if you're the container of all the fear, right, you become maniacal, right? You're terrified by the very fear that you're containing. And then you terrorize people. And you know what happens when you're the container of all the hope? You live in a mass delusion, an illusion. Because life is a combination of genuine fears and genuine hopes, and genuine fears and genuine hopes. Então, com essas palavras que não são minhas, podemos agora, quem sabe, conversar um pouco, dizer o que vocês pensam sobre esse tema. Opa, não desliguei aqui. Há muita coisa sobre dizer sobre esse assunto, mas eu acho que eu tentei resumir assim uma longa reflexão sobre esse tema. Eu passo a palavra então para o Carlos comandar. Isso, pessoal. Então agora a gente tem alguns minutos ainda para algumas perguntas, né? Eu vi que o Mário Laser já pediu a palavra. E, então, passo a palavra para o Mário, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. Eu. Quem falou eu? A Ivone também. Ok. O Mário e depois a Ivone, por favor. Por favor, Mário. Jacques, tentando resumir as coisas, tu falasse muito de movimentos de direita, que seria, vamos dizer, o fulcro dessa tua apresentação. E, na verdade, isso aí gera outro problema muito sério que chama-se antissemitismo. Eu acho que não dá para fugir, nós somos um grupo de judeus e temos que pensar seriamente nisso aí, porque isso aí está crescendo tremendamente em função de tudo que tu falaste. Mas eu tenho uma situação paradoxal que ocorre nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, e que está se vendo assim, obviamente, claramente, que nos grupos escolares, nos grupos universitários, ou seja, nessa faixa etária, predominam 80% a 90% de crianças ou jovens comunistas. Eu, inclusive, se tu permitir, eu tenho um contato com uma pessoa que mora ali, eu vou rapidamente ler em inglês o que ela colocou aqui hoje para mim. My family in Australia and in Israel are in real danger.
Aí eu perguntei, sorry to hear about that. Hope things go well for them. Aí ela responde assim, thank you, need divine intervention. Não sei se depois eu preciso traduzir isso aqui. Our cities are being ransacked. Suburbs are next. Full communist revolution in our schools. The parents are oblivious. The Jewish community here is lost as well. Israel is alone and abandoned by USA. O antissemitismo é a expressão desse fenômeno, não há a menor dúvida, ele está no meio disso. O fato de haver mal-estar com os jovens e faz parte desse ranço anti-ocidental, um desprezo de si mesmo. Moda universitária atacar o Ocidente e apaziguar os inimigos do mundo ocidental. Os jovens são muito trabalho com jovens há muitos anos. Os jovens são permeáveis ao criticismo de seus ambientes. Isso, com a idade, vai amenizando, né? Mas é um fenômeno, esse é um dos fenômenos, um dos problemas que nós estamos enfrentando, não há a menor dúvida. Essa é a realidade. Os judeus estão no meio dessa outra vez. Não há o que negar em relação a isso. Eu acho que tu tem razão. Essa era a minha pergunta também. Onde é que nós, judeus mais seculares, nos encaixamos? Eu classificaria assim, os judeus reformistas, né? Reformistas, seculares, liberais. O Gabi, no final, ali, eu acho que ele tentou fazer o que cabe a cada um, qual é o dever de cada um. A verdade é que quando as posições estão polarizadas, as pessoas moderadas, elas não produzem um efeito contágio, porque o moderado, ele não é... A doutrina liberal não é uma doutrina heróica. As doutrinas polarizadas, elas são heróicas, elas evocam o heroísmo. Nos anos 30 foi o que aconteceu com a descrença no liberalismo, era isso, tinha duas doutrinas heróicas, que eram o marxismo, os nazistas, que lutavam nas ruas. Então, nós estamos no meio desse mar revolto. O mundo hoje, aqui no sul do Brasil, digamos assim, ainda está um pouco distante dessas coisas todas. Existem sinais no Brasil que isso possa acontecer, mas em outros ambientes mais cosmopolitas, não cosmopolitas, mas mais multiculturais, esses embates são cotidianos. Essa moça da Austrália, que o Mário citou, a Austrália é um país multicultural, um país tenso, com suas comunidades étnicas, né? E a imigração chinesa, libanesa e outras é enorme lá, né? O Canadá é uma das poucas exceções, está na literatura, também no caso canadense, mas também tem que manejar aí os seus grupos que de vez em quando entram em ebulição. Mas eu acho que nós estamos no meio desta... Eu acho que todo mundo está envolvido. Nós somos o alvo novamente. Os judeus são uma minoria e, como tal, estão sendo desafiados, né, a se explicar constantemente. As minorias têm que se explicar, uma coisa muito cansativa e estressante. As maiorias não têm que se explicar. E é isso. Essa é a realidade. Ok, pessoal. A gente já são 9h29. Cabe a mim sempre a pior parte, que é encerrar um evento que sempre são tão bons. Então, agradeço, em nome do nosso grupo de estudos, ao professor Jacques Weinberg. Eu não sei qual é o adjetivo, vou falar brilhante, mas é muito mais. Coloque professor Jacques. Muito obrigado. O senhor nos... Isso tudo acontece porque o professor Blumenthal foi meu professor quando eu era pequenininho.
A culpa é toda dele. Vejo o José sorrindo, sorriso, José. Então, a gente encerrou esse ano, então, com chave de ouro. E eu vou encerrar com alguns avisos. Primeiro, que os nossos vídeos que a gente grava aqui no nosso vão para o canal Judaísmo para Todos e agora também estão indo para o canal do YouTube da Cibra. Também a gente já está em criação da programação de 2022 e no próximo do reinício a gente vai, então, divulgar essa programação. Mas fica aí um convite para todos os membros do grupo que quiserem apresentar palestra, faz um contato lá com a Milene da Cibra, se inscreve, eu faço contato e a gente combina. Nesse ano foram 21 palestras e em 2022 serão mais de 40 palestras que a gente vai participar. E o nosso grupo de estudos encerra hoje e volta das férias no dia 2 de março de 2022. Antes de encerrar, eu gostaria de colocar um slide aqui para fazer um convite especial. Ok. Pessoal, a Débora organizou um piquenique, depois ela vai enviar mais detalhes, mas a gente sabe que a Comissão de Cultura e Relacionamento com a Comunidade da Cibra, ela promove um encontro de integração entre os 3 grupos que estiveram ativos ao longo de toda a pandemia. O grupo Shirat Shalom, o grupo de cinema, o grupo Judaísmo para Todos. E terá esse encontro, todos estão convidados, dia 5 de dezembro, às 15 horas no Parcão. Tá? Mais próximo, a Débora vai dizer aonde que a gente vai ficar. Tá? Cada um traz uma cadeirinha de praia, um lanche, uma bebida para compartilhar, e em caso de chuva o evento vai ser transferido. Ok? Então, pessoal, o que eu queria fazer era esse convite, né, e fazer o nosso encerramento. Desejo, então, que o nosso estudo de hoje, com o professor Jacques Weinberg, tenha realmente feito a diferença na vida de cada um de nós. Que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha a vida de cada um de nós e dos nossos queridos. Amém. Desejo Hag Hanukkah Sameach e até dia 2 de março de 2022. 8 de março. Uma salva de palmas. Obrigado, Um abraço a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado, Um Jacques. prazer. Muito obrigado, Jacques. Tchau. Muito bom, Um abraço. Jacques. Muito Tchau. bom. Excelente.